A oração nos fortalece e nos mantém conectados com o nosso Deus. E sobre isso que nós iremos falar nesta manhã, queremos entender de fato o poder da oração, o resultado da oração em nossa vida. Porque quando nos mantemos conectados com esse Deus, logo nos enchemos, nos transbordamos da glória de Deus, da presença de Deus, e por isso a importância de nos manter conectados em oração com o nosso Pai. Por isso que nessa manhã eu quero refletir com você justamente sobre isso, entendendo que a oração é a nossa arma espiritual, é o elemento crucial que nós podemos combater o mal, mas sobretudo fortalecer a nossa alma e também manter o relacionamento com o nosso Pai Celestial. Por isso eu quero refletir com você sobre o texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, e versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Note que esse texto que Paulo escreveu está logo abaixo ali, quando ele fala sobre as armas que nós precisamos nos vestir para combater o bom combate. A armadura de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 6. Aqui entendemos que o apóstolo Paulo quer nos deixar alguns ensinamentos, algumas lições para que a gente saiba viver diante desse mundo tão mal, sem se corromper com esse mal e, sobretudo, vivendo uma vida de santidade. Por isso, eu quero aqui destacar com vocês alguns pontos importantes sobre esse texto. Primeiro, a importância da oração. A oração precisa ser constante em nossa vida, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele coloca para nós. A constância na oração, e que ele também trata com algo sobrenatural, porque quando essa oração chega ao nosso coração, como uma relação, não apenas como um elemento para pedir, apenas para colocar para Deus algumas exigências, mas sobretudo para manter um relacionamento pessoal com Ele, isso traz para nós um benefício incrível. Então, essa oração é algo resultante para que nós possamos viver uma vida cada dia mais crescente. A primeira situação é que o contexto desse ensinamento vem logo após a descrição da armadura de Deus, justamente para indicar que a oração é fundamental para permanecermos firmes contra os ataques do inimigo. Então, além de nós nos revestirmos com toda a armadura, que é isso que Paulo nos incentivou lá no início do capítulo 6, não é? A partir do verso 10 ali ele já vai descrevendo, ele também orienta esse verso 18 que nós lemos, que nós precisamos manter um contato constante com o nosso Deus, porque sem esse contato nós não teremos a assimilação dos céus sobre como devemos usar essa armadura de fato. Entendemos também que, você vê no início do versículo, quando ele diz assim, ore em todo tempo no Espírito, que isso significa uma manutenção da oração na nossa vida. Eu preciso manter essa oração constante na minha vida, porque caso contrário, eu não vou ter o feedback necessário, eu não vou ter ali a resposta necessária em tempos de crises, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades. Por isso que é importante manter o relacionamento íntimo com Deus através da oração. Outra coisa que nós precisamos entender é que a oração não deve ser apenas uma prática ocasional, mas ela deve ser um estilo de vida, algo que deve estar inerente ao nosso caráter cristão. A nossa mente precisa desenvolver nessa perspectiva de comunhão e comunicação direta com o Pai, porque só assim entenderemos o que o Pai tem para nós e também faremos aquilo conforme a vontade do Pai, seguindo o protocolo de obediência, de sujeição a Deus e humildade, para que a vontade dele seja constante em nossa vida. Outra coisa que nós queremos destacar aqui é que, além disso, somos chamados a orar, não apenas por nós mesmos, mas também por nossos irmãos que estão
sofrendo, padecendo por alguma dificuldade, que é isso que o texto coloca, quando ele diz assim, com todo tipo de oração, ore e súplica, para isso vigie com toda perseverança e suplique por todos os santos. Lá no final ele fala súplica por todos os santos, quer dizer que essa oração ela está direcionada não só ao meu desejo, não só à minha necessidade, mas também, sobretudo, a oração pelo próximo, a oração pelos outros, o que o outro está precisando, o que o outro está passando, eu preciso apresentar a Deus. E isso, oração de súplica, oração de intervenção pela vida daquele meu irmão, isso faz com que você seja abençoado também, porque você está verificando o poder de Deus sobre a vida do seu irmão. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele trouxe o poder da intercessão na oração diante da nossa vida cristã. A outra coisa é que nós precisamos ter uma perseverança, uma constância na oração. Essa constância é diariamente. Note que o próprio Daniel, quando ele estava ali na Babilônia, ele tinha o seu momento de orar ao Senhor. A Bíblia diz que a janela do seu quarto dava para Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós estamos orando por dia? Ou estamos orando sem cessar? Essa é a grande obediência que devemos fazer até para a nossa sobrevivência na vida cristã. Muitas vezes queremos respostas imediatas diante de nossas orações, mas Deus nos ensina que esperar nele, confiar nele é a melhor solução. Às vezes queremos orar e instantaneamente queremos o resultado, mas Deus está dizendo para mim e para você que o tempo, quem diz é Ele, as estações, quem sabe é Ele, por isso devemos manter o coração tranquilo e calmo no Senhor, sabendo que a oração constante nos mantém alinhados com a vontade de Deus e Deus, ao seu tempo, cumpre com a sua promessa em nossas vidas. Então, quero destacar aqui 3 ações práticas para que eu e você possamos viver no dia de hoje debaixo da graça e do favor. A primeira ação é que nós precisamos estabelecer um tempo diário de oração. O termo que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5 é exatamente esse: orai sem cessar. É uma oração contínua, constante e perseverante para que Deus seja efetivamente glorificado em nossa vida. E a grande questão, a oração é sempre para aproximar o nosso coração ao coração de Deus. Deus está sempre disponível e disposto a nos escutar, a estar conosco em nossas situações difíceis. Porém, eu preciso me submeter a Ele, orando, buscando, intercedendo por nossas vidas e também pelas vidas dos outros. É isso que nós precisamos fazer em oração. Estabeleça esse tempo diário e você vai ver a mudança em sua vida, o que vai acontecer. Em segundo lugar, ele fala também aí, ore em espírito. O texto fala lá, se você vê 6:18 de Efésios, ore em espírito. Essa oração em espírito significa manter o contato com o Senhor. É você fazendo os seus afazeres domésticos, trabalhando, viajando, executando as suas tarefas diárias e o Senhor falando contigo e você também falando com Ele. Diante das suas atividades e correrias diárias, o Senhor vai estar falando com você e você vai estar perceptível à voz de Deus. Então, quando Ele fala nessa constância, orar em espírito, é você manter essa sensibilidade com o Espírito Santo e percebendo todas as nuances que está em sua volta. E assim, você está orando em espírito. E em terceiro e último lugar, seja um intercessor fiel. Ou seja, sem instabilidade, seja estável. Seja uma pessoa constante na oração, que mantém aquela fidelidade com o Senhor, aquela conversa íntegra, aquela conversa tão próxima com o Senhor, que Ele conhece o teu coração, que você conhece também a vontade de Deus para você, e aquilo fica tão natural, tão real. Por isso que em Tiago 5,16 a Bíblia diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, se você continuar orando e intercedendo por outros, você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias
em sua vida. Hoje a palavra é oração. O texto que eu quero que você leia está lá em Efésios. Você vai ler do versículo 10 ao versículo 20 e você vai guardar essa palavra no seu coração. Vamos orar juntos agora? Querido Deus, obrigado por esse momento, o momento que o Senhor nos chama a atenção para orar constantemente, entendendo, Senhor, que a oração é o momento de comunhão com o Senhor em que nós temos intimidade com o nosso Pai Celestial e essa relação nos aproxima cada vez mais do Teu coração. Ó Deus, que cada vida que está aqui nesta manhã seja dominada pelo Teu Espírito Santo e sensível à voz do Teu Espírito por meio da oração. Assim eu oro e te agradeço pelo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guie e te proteja em nome de Jesus.